Kaiju Number 8 conta a história de dois amigos de infância que decidem fazer parte da Força de Defesa Anti-Kaiju. Minashiro consegue realizar seu sonho, já seu amigo Kafka desiste e vive sua vida monotonamente. Mas será que esse será o seu fim? Tudo começou quando um Kaiju gigante chega pelo rio Tietê e começa a destruir a cidade. As autoridades começam a evacuar os civis e enquanto o Kaiju está destruindo a cidade, as pessoas ficam na expectativa, ansiosas para saber qual divisão será acionada. A escolhida foi a popular terceira divisão da Força de Defesa. Eles chegam de helicóptero metendo bala, uns pulam e saem deslizando pelo prédio metralhando Godzilla, e a líder da terceira divisão, Minashiro, pega uma bazuca e dispara, eliminando o Kaiju e voando triplo para tudo quanto é lado. A equipe de limpeza é acionada e nos é apresentado o protagonista, bem de boa ali, comendo um sanduíche, vendo as tripas do Kaiju. E analisando a quantidade de serviço, ele já fica alegre porque vai dar uma boa grana. Enquanto isso, a terceira divisão está sendo ovacionada pelos moradores. Kafka está indo pro local da limpeza e consegue avistar a terceira divisão passando. Dá pra ver que ele fica meio cabisbaixo, mas ele continua no seu caminho. A equipe de limpeza chega na obra e começa seus trabalhos. E o Kafka fala algo interessante. A nossa batalha começa quando todas as outras terminam. E ninguém agradece e nem aplaude. Mas fazer o quê? Tem que trabalhar, né? Ele tá lá cortando um bacon quando chegou um drone pedindo uma amostra do Kaiju. De repente, os ruins de serviço começam a levantar umas tripas e acabam explodindo, ocasionando em um acidente de trabalho. O Kafka prestativo já chega com água oxigenada e joga no machucado do doido. Ele fica grilado porque quando a terceira divisão aparece vira a maior bagunça e os responsáveis querem tudo limpo em uma semana, então é muito serviço para pouco tempo. E para piorar, um cara faltou e ele tem que substituí-lo no intestino. Ele tenta fugir, mas é arrastado. Quando chega no lugar a gente entende o porquê que ele queria fugir. Tem muitos gases e muitas fezes. Anoitece e ele chega em casa moído e ainda com o cheiro fresco na memória das fezes. Ele quase vomita ainda. De repente começa a noticiar sobre a terceira divisão da Força de Defesa, enaltecendo a Minashiro, dizendo que ela, além de ser uma capitã muito jovem, aos 27 anos, ela já exterminou centenas de Kaiju. Neste momento, Kafka recorda de quando ele e a Shiro fizeram a promessa de que iriam exterminar Kaiju juntos. Enquanto ele está vivendo uma vida sem propósito, Minashiro está alavancando sua carreira. Existe um rumor que ela está concorrendo para comandante. O Kafka, com seu porrão que na boca, fala: onde é que eu vim parar? E o engraçado é que ele tenta se convencer de que tá com a vida boa, dizendo que a profissão dele é boa, é importante pra sociedade e tal. No dia seguinte ele chega no trabalho e um pseudo colega apresenta o novo estagiário, Reno Ichikawa, e ele tá querendo entrar pra Força de Defesa, e nesse momento os olhos do Kafka brilham, afinal na sua frente tem um garoto que possui o mesmo sonho que ele tinha, e o amigo da onça explana dizendo que o Kafka queria entrar também, mas ele desistiu e acabou encostado na repartição. Ao ouvir isso, Ichikawa pergunta por que ele desistiu. No espelho mostra a frustração em seu rosto, porém Kafka responde que fez o melhor que pôde, mas sempre tem alguém melhor na disputa, então chegou ao seu limite. Quando o Ichikawa for mais velho ele vai entender. E a resposta do Ichikawa abalou o psicológico do Kafka. Ichikawa, com um brilho nos olhos e confiante, diz que antes dele desistir ele prefere morrer. O supervisor tá falando quem vai fazer o que e coloca o Ichikawa no intestino. Na hora o Kafka fica morrendo de rir, mas logo depois o supervisor fala que o Kafka vai pra lá também. Ele tenta argumentar, mas o supervisor fala quem mandou ser bom no intestino. Enquanto o Ichikawa está colocando seus EPI, o supervisor diz que o Kafka teria sido ótimo na Força de Defesa se ele tivesse passado. Chega na hora do almoço e o Ichikawa tá querendo vomitar e o Kafka fica alegre, rindo da cara dele. E ao mesmo tempo que ele tá rindo, ele fica com vontade de vomitar também. Então o Kafka se compadece e oferece um multivitamínico pro Ichikawa para ele não ficar de estômago vazio, porque ele fraco, ele não vai conseguir concluir o serviço. De repente o Kafka aparece com os tampões pro nariz e obriga o Ichikawa a usar também. No final do dia o Ichikawa aparece e o Kafka já pergunta: e aí, veio se vingar do almoço? Porém Ichikawa só queria agradecer o Kafka por tê-lo ajudado a ter um bom primeiro dia. Ele, querendo incentivar o Kafka indiretamente, diz que o limite de idade para o exame de admissão para a Força de Defesa passará a ter um novo limite, 32 anos. E galera, realmente o Ichikawa percebeu que quando o Kafka falou que tinha desistido do seu sonho,
sonho, ele ficou triste. Eles estão nesse momento meloso e de repente aparece um kaiju quadrúpede loucaço e tenta abocanhar Ichikawa. Porém, no último instante é salvo pelo Kafka. Eles caem a uma certa distância e meio atordoado, o Ichikawa fica parado. E novamente o kaiju tenta abocanhá-lo e novamente o Kafka o salva. Ele grita pro Ichikawa fugir e buscar ajuda, afinal se ele morrer ali, seu sonho de fazer parte da força de defesa nunca se concretizará. O Kafka corre e atrai a atenção da besta fera e o bichão atrás correndo, quebrando tudo, e tem uma hora que ele quase acerta o Kafka, mas ele pula e consegue desviar. Ele continua correndo e avista um lugar fechado, ele consegue entrar e o bichão fica na porta tentando pegá-la. Aí ele pula em uma janela de vidro cortando o seu rosto com os estilhaços e neste momento começa um flashback contando um pouco mais sobre ele e a Shiro. Ela tá chorando e o Kafka chega e fala que desabou tudo, casa, a escola que eles estudavam, e o que mais deixou ele grilado foi porque ele não conseguiu derrotar o Guramon. E a mina fica indiferente com ele. E ela conta que ela tá triste chorando por ter perdido sua gata de estimação. E neste momento eles decidem entrar para a força de defesa e ver quem será o oficial mais loucaço, mais maneiro do bagulho doido. Volta pra perseguição e o Kafka pega um objeto para tentar se defender. Porém o kaiju ataca jogando Kafka pra longe. Ele tenta correr, mas o seu joelho tá ferrado. E quando ele iria ser devorado, o Ichikawa aparece atacando o bicho. O Kafka começa a gritar falando: "Você tá doido? Você tem que sair daqui." E o Ichikawa responde que já chamou os reforços e que se ele tivesse deixado o Kafka para trás, ele nunca teria coragem de entrar na força de defesa. Neste momento mostra quando o Kafka recebeu a carta de candidatura informando da sua dispensa. Quando ambos iriam morrer, finalmente chega a força de defesa. Um tigre branco da Minashiro ataca e em seguida os demais soldados também atacam, destroçando o monstro. Eles são levados para o hospital e o Kafka tá admirado o quão forte a Minashiro é. O Ichikawa agradece pelo Kafka tê-lo salvado e reconhece que ele é maneiro. E isso faz o Kafka lembrar da disputa com a sua amiga de infância. E o Ichikawa encoraja o Kafka a entrar na força de defesa. De repente aparece um kaiju mosca e diz: "Encontrei você!" E entra na boca do Kafka, o transformando no kaiju. Ouvindo a gritaria da transformação, o Ichikawa abre a cortina e fica espantado. Porém o Kafka consegue convencê-lo que é ele. Aí tem um velhinho malandrão ali passando pelos corredores, tira o celular e liga pra onde? Pra força de defesa. E na hora eles lembram do que aconteceu com o kaiju mais cedo. Então o Ichikawa sugere que eles fujam dali o mais rápido possível. A Minashiro tá tomando seu banho de beleza, recordando do dia que o Kafka disse que sempre ficaria do lado dela quando ela tivesse medo. Ela o chama de mentiroso e atende a ligação da central informando que tem um kaiju no hospital de Yokohama. Ela confirma sua presença no local e diz que vai mobilizar a equipe. E assim termina o primeiro episódio de Kaiju Number 8. Se gostou desse vídeo, deixa o like, curta, comenta e compartilha. E até o próximo episódio.